Bem, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e comigo. E neste momento eu me alegro muito no meu Deus. Gravei um vídeo agora há pouco com uma grande raiva e uma grande tristeza. Não me passou ainda a raiva e não me passou a tristeza. Você sabe qual é a raiva que eu falo? Aquela raiva, aquela angústia no espírito. Você lembra daquela passagem que Jesus entrou no templo, derrubou as bancas dos cambistas e os expulsou, chutando? É aquela raiva que eu estou hoje, de ver tantas pessoas enganadas no sistema religioso. Enganada, sim, eu enganado no sistema religioso. Uma certa vez, um amigo meu, um pastor, meu amigo, ele com certeza ele vai assistir esse vídeo, mas não vou falar o nome dele, questão de ética, me procurou para conversar e ele me falava que eu deveria gravar uns vídeos da palavra de Deus. E o que eu estou gravando é da palavra de Deus, realmente da palavra de Deus. A preocupação é que não deve ensinar a verdade para você que tem a oportunidade de estar ouvindo essa mensagem. Não é para lhe ensinar a verdade. Não é para lhe explicar o sentido, a lógica do Evangelho. Você não pode aprender. E ele conversava comigo, eu disse para ele: pastor, não é por isso que o senhor está me falando que eu vou lá deixar. Mas eu vou mudar mesmo os meus vídeos, eu vou gravar vídeo. Eu vou gravar uns vídeos aí, diferentes. Mas, meus queridos irmãos, doem quem doer, a verdade de Deus deve ser anunciada. Aquilo que está encoberto vem à tona. E tudo tem o seu tempo. Chegou o tempo. Eu vivi 15 anos dentro do sistema religioso, não aprendi da palavra de Deus verdadeiramente nada. O que se ensina é que a gente deve viver na amizade, no amor, e lá não tem, nem amor não tem. Eu digo e provo a situação que vive dentro do sistema religioso, inimizade, intrigado dentro dessas denominações. Ensina que deve viver no amor e não tem. Os próprios líderes religiosos, não todos, porque tem uns que têm amor ainda, mas muitos deles, digamos a maioria, não tem amor. Fardos pesados. E eu disse: eu vou mudar, eu vou colocar os vídeos diferentes. Mas não tem como, meus queridos irmãos. O que se vê na palavra de Deus é diferente do que se ensina. Misericórdia. E eu estou zangado. Infelizmente estou zangado, porque o que se ensina é terrível. É distorcida também várias coisas que se ensina com distorção, distorcendo a palavra real de Deus. Eu trago neste momento a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Veja o que diz a palavra de Deus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Quem é que está sentado na cadeira de Moisés? Que cadeira de Moisés é essa? Vamos ver a decorrer da mensagem. Observai, pois, a prática, ou a prática. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disseram, mas não procedei sem conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Sabe quem é que está sentado hoje, nos dias de hoje,
na cadeira de Moisés, que o próprio Jesus está dizendo que nós podemos observar, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedei com conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. É porque eles ensinam parte da verdade em que eles próprios não vivem. E você que está enfiado nisso, deve observar. Jesus diz, observai. Aleluia. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Coisas que eles, os líderes, aqueles que estão sentados na cadeira de Moisés, eles atam os fardos logo pesados em tuas costas, que eles nem com o dedo querem mover. E você cego, levando esses fardos e não se dá conta da verdadeira mensagem, do significado da mensagem, do que se ensina, do que te faz a fazer, do que te botam a fazer. Aleluia. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. É difícil suportar. E eles põem aonde? Eles põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Você sabe o que significa essa palavra? Nesse versículo 5. E faz todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos. Você sabe o que significa isso? As vestimentas, as franjas dos seus vestidos. Naquela época era vestido que o homem vestia, andavam de vestidos. Hoje significa essas franjas, significa a palavra filactérias, é as vestimentas, os trajes que eles andam, para se diferenciar dos pequenos. Eles são os grandes, se vestem diferente dos pequenos. É onde vem a diferença nas suas vestimentas. Eles, diz no versículo 6, eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Se vestem diferente, se vestem bem. E aquele lugar mais alto na sinagoga, eles estão lá, diferenciados do público. Eles são os diferentes. Eles são quem sabe. Eles é que os dominadores. E você que se acha que está servindo, está muito bem. Infelizmente o meu tempo não dá para trazer essa mensagem completa que eu gostaria. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu já quero aqui adiantar que você se enquadra, aleluia, no versículo 15. No versículo 15. Que diz o versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prolético, é isso? E depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Sabe o que Jesus está falando em Mateus 23:15? Está falando do hipócrita, daqueles que andam mar,
terra, atrás de fazer um discípulo, atrás de que alguém se converta e aceitem a Cristo Jesus como Salvador. E eles o fazem depois que você se converteu, depois que alguém se converte, ele os faz 2 vezes, mais do inferno do que eles próprios. Você entendeu a mensagem? Diz assim: e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que eles. E quando foram atrás de você, ou quando você que evangeliza anda atrás de alguém, atravessando o céu, o mar, a terra, atrás de alguém para aceitar a Cristo, para se converter, não é para ir para o céu, mas Jesus disse aqui no versículo 15, que eles os faz 2 vezes mais filho do inferno do que eles próprios. Jesus está dizendo que os hipócritas, os fariseus, aqueles que se diferenciam do pessoal, aleluia, com suas vestimentas, hoje paletó, gravata, estão aí sentados nos melhores lugares, nos lugares mais altos, ensinando, querendo ser mestre, que Jesus diz: ninguém chama mais de pai, porque um só pai é o Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos irmãos, o dom que Deus deu para pastor não é título, não é documento de pastor, é um dom de pastorear, é um dom, não é um título, não é uma carteira de pastor. O dom é um dom, dom esse que você pode exercer sem um título, é um dom esse que você pode ensinar sem um título. E no sistema religioso diabólico e maligno se ensina diferente, fazendo com que você seja 2 vezes mais filho do inferno do que eles próprios que te ensinam. Quem foi que já ouviu as explicações sérias dessa passagem de Mateus 23? Que é lido o versículo 23, Mateus 23, na verdade, 23, que é ensinado, que Jesus está aprovando o dízimo. Mas você já aprende, já te ensinaram o que se diz Mateus 23 desde o início? O meu tempo é pouco, porque os vídeos, se eu colocar maior, não passa, não entra no Facebook, no YouTube. A licença que eu tenho é só de 15 minutos, mas eu gostaria de levar mais fundo essa mensagem. Deus te abençoe e te proteja, te ilumine os teus caminhos para entender a verdade de Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus.